Olá, o programa Uniso Comunidade começa agora. Alunos de Engenharia de Produção da Uniso desenvolveram um dispositivo eletrônico para ajudar empresas de pequeno e médio porte. O aparelho tem como objetivo o armazenamento e controle de dados relacionados à fabricação de produtos. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo o professor José Itamar Monteiro, orientador do projeto, e também o aluno Jackson Matos, ele que, com os outros colegas da turma, que trabalharam nesse invento. Professor, como de praxe no nosso programa, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado, principalmente quando é a primeira vez que ele está aqui conosco. Gostaria que o senhor falasse um pouco da sua graduação, da sua titulação e da sua experiência também de mercado. Muito bem, bom dia a todos. Sou bacharel em administração de empresas, tá? Aqui pela Universidade de Sorocaba mesmo. Tenho pós-graduação em administração da produção e logística, também aqui na universidade. E agora estou mestrando em processos tecnológicos e ambientais aqui na universidade. Sou consultor de negócios, né? Trabalhei por muito tempo aí em áreas de produção, logística, administração de suprimentos. E hoje me dedico exclusivamente à carreira acadêmica e também à pesquisa científica nessas áreas. E o Jackson Matos, aluno de Engenharia de Produção. Jackson, quantos anos você tem e por que escolheu a Uniso para fazer engenharia? Bom dia. Bom, eu tenho 22 anos e eu escolhi a Uniso porque eu acho que ela dava uma boa opção para mim com o mercado de trabalho, tudo. E eu já tinha uma experiência previamente, então já fiz curso técnico relacionado à informática, eletroeletrônica, o que me deu uma boa base para poder escolher uma boa engenharia para eu seguir. Por isso que eu escolhi engenharia de produção, porque eu não queria só trabalhar com a parte técnica, mas também com pessoas e lidar, e principalmente, como o nosso dispositivo que a nossa equipe inventou, ter essa gama, não ficar só fechado em alguma coisa, ou só numa matéria, mas sim enxergar como um todo e encontrar uma solução. Por isso que eu resolvi fazer engenharia. Você é de Sorocaba mesmo? Não, eu sou de Itu. E tu tá viajando todo dia? Viajo todo dia para cá. Tá fazendo estágio, já tá trabalhando na área, como é que tá a sua vida? Então, atualmente eu trabalho como programador numa empresa de tecnologia de software, e isso já também contribuiu porque eu pudesse auxiliar a minha equipe no desenvolvimento desse protótipo. Agora, professor, a sua área que vem da administração, o senhor hoje ministra quais disciplinas no curso de engenharia? No curso de engenharia eu ministro a disciplina de sistemas e processos de produção, né? Que é a disciplina que inclusive tomou corpo esse projeto, movimentação e armazenagem de materiais e em algumas ocasiões também logística e cadeia de suprimentos. O senhor está fazendo o mestrado, qual é a sua dissertação que o senhor está querendo trabalhar? Bom, a minha dissertação justamente trata da questão da contribuição da logística para o meio ambiente, né? No final da dissertação também deseja-se desenvolver um aplicativo que ajude as empresas a otimizar a carga, né? Só para tentar explicar um pouquinho o que é a otimização dentro desse processo. Hoje, todas as práticas ambientais possuem algum gasto energético. Então, vou reciclar papel, vidro, né, aço, né? Então tem um gasto energético. Então, para recuperar bens, né, do meio ambiente, eu gasto energia, ou seja, eu uso o meio ambiente de novo para gastar. E na minha dissertação eu trato da otimização, que surgiu fruto de uma observação dentro das empresas de que contratavam-se veículos, né, por exemplo, veículos de carga e tinha sobra de espaço, né? Então, por exemplo, um caminhão tem dois tipos de capacidade, né? Capacidade volumétrica de espaço e de massa, ou seja, peso e volume. E aquilo me incomodava de uma certa forma, né? Por exemplo, um veículo ia viajar para São Paulo, pagando São Paulo, sei lá, podendo ter mais 2 pallets, mais uma carga, né? Então saiu a ideia de fazer o convênio logístico sustentável, né? Que é o nome da dissertação. Como que funcionaria? Então teria um sistema com informações e dados, né? Onde a empresa cadastraria a sua carga, né? Por exemplo, dentro de uma região, tá? Para viabilizar. E ao invés de eu enviar 2 veículos, por exemplo, para São Paulo fazer uma entrega, eu enviaria um completando a capacidade de outro. Então funcionaria como se fosse um convênio médico mesmo. Então aquele recurso seria particionado entre as empresas. E o ganho é expressivo, né? Então eu busquei dados aí no inventário de emissões aí do Ministério do Meio Ambiente e a motorização diesel ela participa em torno de 14% da emissão de gases aí do efeito estufa.
Quer dizer que se a gente imaginar que um caminhão a menos, uma caminhonete a diesel a menos na estrada é significativa. Imaginando a quantidade disso por dia... É muito significativo, e também outros fatores sociais, né? Seriam menos veículos na estrada, seria menos fluxo de veículos, então melhoraria o trânsito, então os ganhos são potenciais. Agora, como é que surge, de repente, dentro da engenharia de produção, a criação desse dispositivo, que a gente está com ele aqui, parece uma calculadora, tá? Como é que ele foi desenvolvido, em que circunstância os alunos e o senhor detectou que ele poderia ser interessante para a pequena e média empresa? Muito bem. Hoje o grande desafio empresarial é trabalhar com os dados, com as informações. São as informações e a precisão, né, das informações que nos permite tomar decisões assertivas acerca do produto e do processo. E dentro da disciplina, nós temos um projeto, né? Esse projeto onde os alunos visitam empresas, fazem entrevistas com gerentes, né, com diretores, com pessoas do processo, e tentam identificar não só problemas, mas sim uma oportunidade de melhoria dentro do processo. E esse grupo em específico visitou uma multinacional e verificou a problemática de armazenamento de dados, né? Dados de produção, estatística, por exemplo, de qualidade, era tudo feito de maneira manual e bastante suscetível a falhas, né? A extravios, né? Então, dentro desse processo, eles observaram outras coisas também, né? Como o layout, a produção, o sistema de produção, o sistema de processo. Eles identificaram isso como um grande contribuidor para armazenar dados, né? Então, o mais importante dentro desse caso que é um dispositivo de baixo custo, né? E onde o fácil entendimento e o fácil acesso, a fácil manipulação também auxilia bastante. Então, eles desenvolveram, né? Ou seja, eles saíram um pouco até do contexto, né? E eles desenvolveram fisicamente o dispositivo, que foi muito bom. Jackson, você esteve trabalhando nesse projeto com seus colegas a Giovana Martins, o Gustavo Alves, o Henrique Galindo, a Josiele Alves e também o Renato Trevisani. Como é que de repente, sair da teoria e ir para a prática? Em que momento vocês perceberam, visitando uma empresa, de que esses apontamentos que o professor está falando, que a gente imagina uma multinacional, com milhões de coisas acontecendo, e alguém lá ainda usando um caderninho ou uma tabela, anotando passo a passo ali com uma caneta, com lápis, para depois levar para um outro setor, onde isso tudo vai ser digitalizado. Quer dizer que o processo poderia realmente ser muito mais otimizado se ele fosse armazenado na hora. Em que momento vocês perceberam isso e falaram, pô, como é que pode não ter nada parecido? Bom, primeiro, um dos integrantes do grupo trabalham nessa multinacional, o que possibilitou abrir as portas da empresa para a gente visitar e busca dessa melhoria. Então, inicialmente teve uma pessoa para nos receber na empresa que falou como que funcionava, qual que eram os clientes dela, todo o processo certinho, porque até inclusive para a disciplina nós precisávamos desse perfil técnico da empresa. A partir daí, conhecendo um pouco dela, pesquisando já, nós fomos para a linha de produção. Então passamos por etapas de layout, estrutura totalmente da empresa e justamente como você falou, com um caderno na mão, caneta, todo mundo anotando, qualquer coisinha que encontrasse no processo. Passamos detalhadamente por cada processo e depois disso, inclusive, a empresa nos cedeu uma sala de reunião para que a gente pudesse nos reunir e discutir como se fosse um brainstorm ali rápido para ver qual que seria uma das melhores melhorias, né, para a empresa. Porque a empresa pode ser uma multinacional, pode ser uma empresa de pequeno, médio porte, sempre vai ter uma melhoria. E chegar com esses olhos que, por exemplo, eu infelizmente não sou atualmente na área da indústria, já é uma grande coisa para mim, poder vivenciar um dia esse ambiente industrial, ver como que vai ser minha carreira no futuro. Então, é algo totalmente diferente. E isso que nós achamos interessante. E principalmente poder ter criado um dispositivo que auxilia não só essa empresa, mas
muitos empreendedores que talvez não teriam dinheiro para investir num projeto como esse. Vocês chegaram a voltar à empresa com equipamento, mostrar para a empresa equipamento? Tiveram algum retorno da empresa ou ainda não? Então, nós só conversamos com o gerente, eles acharam muito interessante, mas ainda estamos no processo de desenvolvimento, né? Porque é complicado ainda, questão de tempo, até por grupo, então ainda está só numa fase de protótipo. Quando isso evoluir e nós vemos a proporção que isso criou, com certeza nós vamos retornar à empresa ou inclusive a outras em que nós podemos auxiliar. Professor José Itamar, a gente percebe na situação agora que o Jackson está contando, que muitas vezes o olhar de fora, por mais simplista que pareça, ele às vezes é fundamental para um detalhe, uma coisa, uma sugestão. Como é que o senhor administra isso também dentro da disciplina? Como é que o senhor estimula o aluno a enxergar situações dessa natureza? Muito bem. Bom, é interessante abordar que o alunado sempre espera uma oportunidade, né? Eu acredito que nós estamos numa outra esfera, a esfera da oportunização. Tá? Então a empresa não trouxe um problema, ele foi buscar um problema. Isso é muito importante. E tudo isso é possível, né? Eu gostaria de ressaltar isso, o total apoio da coordenação, tá? Nesse tipo de projeto, essa liberdade que nos dá de trabalhar. E algumas disciplinas com enfoque teórico têm dificuldade de laboratório, né? Então eu não posso chegar numa empresa, deixa eu usar um pouco sua empresa aí para fazer alguns testes, né? Então esta abordagem, ela se transforma num laboratório, né? Essa vivência prática, e daí nós temos reações como essa, né? Do aluno, olha, a primeira vez que eu cheguei lá, não conhecia o ambiente industrial, não imaginava que era assim, né? Então esse retorno, ele é muito mais do que teórico, ele torna-se prático, né? E o aluno acaba tendo essa vivência de pesquisar problemas. E aí a questão da oportunização, né? Não a empresa apresentar um problema e buscar problemas. Sempre vai ter algo a melhorar dentro de uma sistemática, né? Então a disciplina aborda isso, o plano pedagógico aborda isso e é muito importante trabalhar com isso. Na minha carreira eu vim do chão de fábrica, né? Então muitas vezes nós não nos incomodávamos com um problema porque nós não entendíamos muitos problemas como problemas, né? Era uma coisa normal, né? Uma coisa que acontecia isoladamente ali, então nós acostumamos com o problema. E nós estamos numa era em que nós precisamos nos incomodar com os problemas, né? Trazer o aluno, trazer a interdisciplinaridade para a fábrica, para resolver problemas como esse, por exemplo. É um assunto de tecnologia de informação aplicado a um processo de produção. Então o ganho é esse, né? Então nós temos aí na engenharia de produção especificamente uma matriz que aborda esses fatos, nos ajuda a desenvolver dessa forma, e os alunos têm gostado muito dessa sistemática, né? Ou seja, esse sair da sala de aula e fazer um laboratório dinâmico como uma empresa é. Muitas vezes as empresas não percebem o problema porque ficam acomodados, ou o problema que está ali existindo acaba fazendo parte do cotidiano delas e, consequentemente, são deixados de lado. Eu acho que eu até comentei com o senhor antes de começar o programa, a Rede Globo apresentou recentemente no programa Fantástico o chamado chefe oculto, onde um diretor de uma multinacional, ele vai até o chão de fábrica e passa um mês em vários setores da indústria como um operário disfarçado, que não era reconhecido, fazendo várias situações. E uma delas que me chamou a atenção, que vem também relacionada à área de tecnologia, foi o caso de um momento em que ele vai trabalhar no almoxarifado da empresa. E no almoxarifado da empresa existia um leitor óptico, onde parecia uma pistola, apontava ali e ele fazia a leitura. E ele percebe que, às vezes, demorava até 1 minuto para fazer a leitura disso. Daí ele estava fazendo as contas depois. Se cada vez que eu ficar apontando, esperando 1 minuto para processar, eu estou no final do dia com tantos minutos de atraso, deixando de processar material que está entrando, está saindo, ou, conforme o humor do funcionário naquele momento, ele simplesmente despacha sem processar mesmo, e aí depois vai ver lá no balanço final o que aconteceu, onde foi parar tais produtos. Situações dessa natureza, professor, que você falou que já trabalhou em fábrica, que muitas vezes passam desapercebida pela própria empresa, com um olhar desse da moçada, é detectado e pode ser solucionado. E o senhor já tem alguma outra ideia, já tem algum colega que está fazendo algum outro projeto desse mesmo tipo? Isso é muito importante, né? Hoje as práticas gerenciais e de engenharia, ela não pode estar isolada
no fator cotidianístico, né? Ou seja, registro de informações, de dados, né? Mas sim para tomada de decisão e pesquisa de melhoria. Então o aluno, hoje, ele sai dentro de uma engenharia, né, capacitado a ser um consultor, né? Um consultor dentro da própria empresa, pesquisando o problema, articulando soluções. A empresa é um organismo complexo, desde a sua concepção, né? Então, ela funciona com blocos de gestão de produção, gestão de logística, gestão fiscal, né? E tudo isso, e essa complexidade faz com que os focos dentro dos problemas, principalmente produtivo, sejam dispersos, né? Ou também aquela visão de que um problema complexo precisa ter uma solução complexa também. Então, aqui nós temos a prova de que isso muitas vezes não é verdade. Soluções complexas podem ter o quê? Problemas complexos podem ter soluções simples, né? Então, esse é o desafio da nova engenharia, né? Ou seja, trazer o aluno para essa área de pesquisa de problema, porque o trabalho cotidianístico está acabando. Está sendo mediado por software, por automação. Então, essa nova área, esse novo momento, prescreve o quê? Atitudes gerenciais de pesquisa de problemas e soluções. Agora, Jackson, esse equipamento aqui vai estar interligado a um computador. Como é que ele funcionaria? Como é que a pessoa vai fazer os apontamentos nessa máquina, diferente do que ela vinha fazendo no caderno? Então, acontece que previamente um líder vai falar quais são os dados que ele gostaria para aquela estação, que vai estar num processo da produção. Então, o funcionário que antigamente escrevia numa planilha os dados e depois de 6 meses, no caso dessa indústria, ia para um arquivo morto e nunca mais pegaria esses dados passados para fazer estatística para o futuro, porque é assim que funciona a engenharia, com dados passados, nós conseguimos ver o que nós erramos, o que nós podemos melhorar nesse processo para realmente participar desse mercado e deixar mais competitivo. Então, o que acontece? O sistema, esse cabo que você está vendo aí é somente para ligar ele na tomada, nada além disso. E ele vai ser conectado via Wi-Fi, então já vai ser toda a configuração dele. E a partir do momento que o usuário digitar todos os dados previamente definidos pelo líder, que já vão estar gravados no sistema operacional dele, após ele terminar essa conclusão, por exemplo, informação 1, temperatura tal da peça, ou informação 2, qual que era o lote dessa peça, informação 3, qual que é a coloração que sai essa peça. Então, quando ele finaliza todo esse processo, ele aperta OK, e esses dados são enviados pela rede para ser armazenado num banco de dados e a partir daí fazer essa previsão futura. Essa tabulação é imediata, quer dizer que não precisa mais levar o caderno, ou seja, não precisa levar essa máquina depois para descarregar no computador, não há necessidade. Ela está trabalhando em Wi-Fi direto com o computador da linha de produção. É automático, ela só é uma estação que fica ali em um dos processos, por isso que ela é de baixo custo, para ele poder ter vários na fábrica. E cada um tem o seu IP específico e pode comunicar com a rede. Entendeu? Então essa é a chave dele, ser barato e poder ter vários e justamente mandar esses dados que é o que eles precisam. Agora, como você falou, ainda não está terminado, está como protótipo, mas mesmo assim, explicando para a empresa o que vocês fizeram, já houve um retorno positivo? Sim, eles acharam interessante tudo isso e até pediram, né? Qualquer coisa que você precisar, pode contar com a gente. Isso eu achei bem interessante do lado da empresa. Até. A intenção eles são bem abertos. Colocar até para funcionar, para vocês fazerem um teste prático? Sim, com certeza. Professor, como é que as empresas hoje de Sorocaba e região estão absorvendo essas ideias novas, esses alunos novos de engenharia que a Uniso hoje ela contempla todas as áreas de engenharia. Então nós temos aqui dezenas de engenharias hoje fazendo parte do escopo dessas disciplinas, desses cursos novos, que consequentemente precisam de laboratórios, professores responsáveis, equipamentos, e mais ainda são essas visitas técnicas. O mercado está absorvendo bem isso? Está aceitando bem essa turma que está chegando? Realmente isso é um problema, né? Não são todas as empresas que possuem uma política de recepção de alunos, ainda mais para pesquisa. Pelo contrário, algumas são resistentes, né? E isso gera realmente uma problemática, né? Porque o grande desafio dos alunos, inclusive na disciplina, é justamente encontrar essa empresa e alguém para responder os questionamentos, né? Então, as empresas precisam se profissionalizar nesse sentido, ou seja, se abrir a estudos externos, né? Ainda há muito fator relacionado a empresa não saber como que as informações ali trilhadas vão para o mercado, né?
você vai com um problema, com uma solução, né? Então, há uma necessidade de articular melhor isso às empresas, né? Eu costumo dizer para meus alunos, né, que dentro dessa concepção, a pior posição que uma empresa ou um gestor pode ter é ficar parado. Por que ficar parado? Porque quem está atrás te alcança e quem está na frente te distancia, né? Então, nós precisamos justamente movimentar e oxigenar essas empresas, né? Então, muito se fala dos mercados internacionais que possuem custos mais baixos e tudo mais, né? E esses custos baixos não são só oriundos da mão de obra, também tem esse tipo de prática como sustentador de melhorias, né? Então, isso é importante. O empresariado hoje está com muito problema de perceber a importância de criar essa integração, né? Escola, universidade e empresa. Porque o senhor vê dentro dessa linha de raciocínio que o senhor está usando até lá para a sua dissertação de mestrado, e eventualmente quer dizer que quantos cadernos são usados durante um mês, durante um ano, para esses apontamentos? Esses cadernos aí são digitalizados, ou digitados os dados, e ele estava lembrando, o Jackson lembrou, que isso vai para um arquivo morto. Ou seja, então aí é mais caixa de papelão, mais espaço, depois de um tempo esse material eventualmente vai ser descartado. Quer dizer, que gera mais lixo. É um processo em cadeia, né? O que você resolveria aí com esse sistema que é infinitamente mais prático? Isso, mais prático e vamos supor, né? Você citou o arquivo morto. Eu preciso de uma informação trilhada lá em 2002. O que acontece? A empresa vai ter que ir lá buscar nesse arquivo morto, né? Muitas vezes é muito desarrumado esses locais, fica suscetível a poeira, até fator de problemas de incêndio, isso pode acontecer, né? Agora, com o dispositivo onde você armazena dados, só você colocar as variáveis em relação aos dados que você precisa, isso vem na hora, que você pode imprimir, você pode alterar da maneira que você quiser. Então, o grande ganho é esse daí. E se for parar para pensar nas informações, a empresa que trabalha no 3 turnos, quantos documentos não são trilhados? Então, você imagina quantas toneladas de papel aí por ano, por exemplo, uma unidade empresarial vai deixar de consumir e de afetar o meio ambiente. Agora, Jackson, qual é a sua expectativa com relação ao fim do curso? Você está na metade do curso, sua expectativa profissional, que área você já tem, já uma que você está curtindo mais, que você quer atuar, a hora que você terminar a faculdade? Então, eu vejo terminar a faculdade como um dos maiores problemas, né? Porque principalmente no mercado hoje em dia, você tem que ser algo a mais. Então, por isso que não só eu, assim como cada integrante do meu grupo queria desenvolver algo novo, criar e mostrar que nós somos capazes disso. Então, o nosso medo, às vezes, não é só terminar a faculdade, entendeu? É terminar capacitado, porque lá fora a gente sabe que a concorrência é grande. Então, esse é um dos nossos maiores desafios. Então, sim, eu quero atuar na indústria, quero ser um bom líder, então eu tenho que ter uma visão macro das coisas. Então, essa que é a minha mentalidade para quando acabar a universidade. Professor, desse trabalho outros vão surgir, já tem algum outro já engatilhado, alguma expectativa de ter aí um outro trabalho em destaque como esse? Sim, isso daí é muito dinâmico. A todo momento, né, nós ajudamos aí os alunos através de uma abordagem até, vamos dizer, provocativa, né, para tentar provocar a mudança, né. Tem outros dispositivos, inclusive em outros cursos, né? Então, eu dou uma outra disciplina em outro curso chamado PDP, né? Planejamento e Desenvolvimento de Produto, né? E dentro de uma abordagem em sala de aula, eu falo, pessoal, vamos tentar imaginar um produto qualquer aí que tenha alguma aplicação prática, né? Daí, o que me chamou a atenção é que um dos alunos se levantou e falou, professor, eu gostaria de inventar e talvez desenvolver o crachá eletrônico, né? E daí começou em grupo a nos provocar o que seria esse crachá eletrônico. Falou, eu tenho o seguinte problema. Ele olhou para o problema dele, né? Então ele tem 6 crachás, né? Por quê? Um para acessar a manutenção, um para acessar um programa. Então são 6 crachás para tudo isso daí. Então pode extraviar, pode perder. E esse crachá eletrônico que ele desenvolveu, ele teria todas essas autoridades dentro desse crachá. E daí, dentro dessa busca, dentro dessa procura, eu falei, não, pessoal, vamos pensar um pouquinho mais. Isso daí pode ser não só um crachá. Daí um outro falou, isso daí também poderia controlar acesso à portaria. Isso daí poderia colocar ordens de produção, ordens de manutenção. Aí deu um ponto-chave, tudo isso poderia ser como aplicativos. Então, teria o crachá eletrônico e, de acordo com o cargo do funcionário, do gestor, ele teria as autoridades via aplicativos no próprio
no próprio crachá. Então isso, por exemplo, um caminhoneiro poderia ter GPS, poderia ter uma infinidade de aplicativos, hoje predispostos, inclusive, gratuitamente na plataforma. Aí, então, essas novidades que os alunos acabam sendo estimulados para fazer, colocar em prática aqui nos cursos de engenharia da Uniso. Jackson, estamos chegando no final do programa. Quem quiser trocar uma ideia com você, bater um papo sobre como é que foi escolher a Uniso, o que você está achando do curso, porque nada melhor do que quem está no dia a dia que faça esse comercial do curso de forma positiva ou não. Tem um Facebook, um e-mail, como é que faz para bater um papo com você? Bom, sem problema, pode me adicionar tanto no Facebook ou quanto mandar um e-mail, Jackson Matos, vai me encontrar no Facebook. Jackson com J-A-C-K-O... S-O-N. S-O-N. Mas vou deixar um e-mail que também acho que é mais fácil, é Jackson, J-A-C-K-S-O-N, matos19@gmail.com. Tá certo. Professor, quem também quiser conversar com o senhor, trocar uma ideia, olha, eu tenho uma empresa e gostaria de convidar os alunos para vir aqui, para detectar o meu problema, independente de ser média, pequena ou grande empresa, você pode, de repente, ter a participação dos alunos. Como é que faz para falar com o senhor? Bom, pode me adicionar também no Facebook, né? É profgitan@yahoo.com.br, no LinkedIn, né? Só me procurar como José Itamar Monteiro. E no Facebook está como José Itamar Monteiro. Isso. Tá, e daí tem o e-mail que é... É profgitan, com J, né? E M no final, @yahoo.com.br, e também no e-mail aqui institucional, que é josé.monteiro@prof.uniso.br. Muito obrigado para vocês, sucesso no trabalho que vem desenvolvendo, e o espaço está aberto para trazer outras novidades aqui no programa Uniso Comunidade. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Quem somos nós? Nós somos quem se orgulha de ter uma ideia e de correr atrás dela com a certeza de quem vai conseguir. Somos a determinação que não desiste nunca, de quem sabe que, no final, tudo vai dar certo. Somos a união entre pessoas que, mesmo buscando objetivos diferentes, dividem os mesmos sonhos e, lado a lado, fazem acontecer. Somos o novo, a mudança. Somos quem veio para fazer diferente, fazer melhor, para fazer acontecer. Quem nós somos? Somos você. Voltamos com o programa Uniso Comunidade, com o objetivo de estimular o trabalho em equipe, a aplicação de conceitos de mecânica geral e o uso de ferramentas computacionais. O curso de Engenharia Civil promoveu o primeiro campeonato de pontes de papel da Uniso. E para falar sobre o assunto, estamos recebendo hoje o professor Fernando Madia e o aluno Bruno Pupi. Como de praxe no nosso programa, a gente conhece um pouco mais o nosso entrevistado, principalmente quando é a primeira vez que ele está conosco. Vamos começar pelo professor Fernando Madia. Professor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso programa. Então, gostaria de saber da sua graduação, onde que o senhor fez, e a sua pós-graduação também. Bom, eu comecei a fazer engenharia civil na UFSCar, né? Eu sou natural de Sorocaba, fui lá realmente para estudar. UFSCar no campus de engenharia em São Carlos. Campus, não existia aqui ainda em Sorocaba. Depois terminei, né? Comecei a gostar mais da área de estruturas, eu achava uma coisa desafiante, assim, e resolvi fazer mestrado nisso. Então, na UFSCar mesmo, concluí meu mestrado em estruturas. Aí o senhor começa a dar aula a partir de quando? No próprio mestrado, no meio do mestrado, tive o convite, né, de uma faculdade lá em Barretos, daí eu comecei a ministrar aula. Daí surgiu um pouco a paixão de dar aula. E aí o senhor está em Sorocaba, ou na Uniso, há quanto tempo? De volta para cá, ministrando aula? 3 anos. 3 anos. Eu vim aqui porque eu fui chamado do concurso público da Caixa, sou engenheiro da Caixa agora, né? E divido um pouco as funções, engenharia na Caixa e ministrando aula. Muito bem. O senhor ministra aula só na Uniso ou tem outra faculdade também? Só na Uniso. Só na Uniso. Muito bem. E o Bruno Pupi,
que é aluno também do curso e participou do projeto das Pontes de Papel, com outros tantos colegas, que ele vai comentar daqui a pouco. Bruno, você é de Araçoiaba da Serra, é isso? Isso. Tá. Nasci em São Paulo, mas me mudei há pouco tempo para cá. E por que você veio para Araçoiaba da Serra? Minha família toda mora aqui. Eu estava sozinho lá em São Paulo, eu vim para cá. E você tem 26 anos, você resolveu e teve a oportunidade de fazer faculdade um pouco mais velho? Como é que foi a faculdade na sua vida aí? Não, eu comecei engenharia em 2011, mas precisei trancar. E aí vim para cá trabalhar, comecei a trabalhar na área, né? Durante 4 anos, só que eu precisei trancar e agora voltei de novo a estudar. Você trabalha com o quê? Eu trabalhava na parte de suprimentos, toda a parte de compras de materiais, contratação de serviços, de obras. Tá. E hoje você também trabalha já nessa área ou trabalha em outra área ainda? Não, hoje eu estou parado. Está parado? Ok. Você está em que período do curso de engenharia? Que ano? Que semestre? Segundo semestre. Segundo semestre. Tá. E aí você vai, obviamente, eliminar as matérias que você já tem das outras faculdades. Isso. Professor Bruno, o curso de engenharia, o senhor falou que está 3 anos aqui no curso, então o senhor está praticamente desde o início do curso de engenharia? Sim, desde a primeira turma, lecionando sempre as disciplinas de concreto armado 1 e 2 e também, esporadicamente, fundações. E como é que surge a ideia do projeto aí da ponte de papel? Como é que foi isso? Eu já tinha participado da organização lá no UFSCar, só que era ponte de macarrão. Então eu achava ótimo, excelente, brilhante. Macarrão? Macarrão mesmo. E faz macarronada, né? Isso, espaguete mesmo. Tá. No final tinha o jantar, espaguete, Tá. e era assim. E eu achava muito interessante, aquelas pessoas que não estavam afim de estudar, entravam no negócio e daí, não, tem que estudar, tem que ver tal coisa, e eram motivados para tentar vencer. Então acaba sendo um desafio, fazendo com que corram atrás das coisas. O que é interessante, né? Instigar o aluno a ter aquela curiosidade. Quando eu vim para cá, logo no primeiro ano, eu tentei implantar também, porque eu vi os frutos e colheu a competição, e acabou dando certo. Esse ano, a coordenadora do curso, a Cibele Neri, foi excepcional, apoiou 100%. A gente ia fazer e estava pensando em macarrão de novo. Só que aqui em Sorocaba, todas as faculdades de engenharia, qualquer engenharia, sempre faz uma competiçãozinha da sala de macarrão. Daí você ia falar assim, olha, vou fazer o campeonato de ponte de macarrão. Pô, eu já fiz. Eu já fiz também. Pô, todo mundo já fez. Vamos tentar inovar. Algo novo. Fazer uma coisa um pouco diferenciada, mas inovar muito também ia ser um pouco complicado, porque a gente não tinha tempo para trabalhar. Daí a gente viu na Federal do Paraná que eles faziam com papel cartão. E dependendo de como você dobra, aumenta a resistência da estrutura ou não. Então acho que eu tenho mais variáveis para os alunos trabalharem. Eu falei, é essa. Então vamos partir dessa. A Cibele desde o começo apoiou 100%, achei uma equipe legal de alunos, né, para apoiar. E o pessoal do segundo semestre, que participa dessa competição? Não, foi engenharia geral. Para todos os alunos do curso? Na verdade, a gente abriu para todas as engenharias. Tá. Todos os alunos da Uniso, mas só a engenharia civil que quis se inscrever. Aí qual é o conceito? Por que fazer ou de macarrão ou fazer de papel? Qual é o conceito disso? Qual é didaticamente ou pedagogicamente, o que isso traz de retorno para o aluno? Eu acho que assim, tudo isso é um aprendizado. É a mesma coisa que você for no mercado de trabalho, te dou um projeto e se vira. Cada um não tinha padronizado nada. O Bruno pode falar, cada um tem um formato diferente, fazia do jeito que queria, não teve uma ponte igual. Então, assim, é tentar mostrar um pouco, até focar um pouco no mercado de trabalho. Engenharia, nome diz engenhar, pensar. Tá aí, ó, esse problema para vocês. Resolva. Aprenda a resolver, estude para isso, tenha atitude para estudar, para resolver esse problema que você tem um vão padronizado, que a gente colocou algumas dimensões certinhas, né, para poder mensurar qual resiste mais. E é isso. Agora, se vira mesmo e aprenda um pouco trabalhar um pouco no mercado, focando com as disciplinas da faculdade. Não parece, mas muitos alunos usaram programas computacionais para conseguir resolver algumas coisas. Então, isso que eu ia perguntar para o Bruno agora. Bruno, saia o desenho da prancheta, da conta que tem que ser feita,
para o computador e do computador para o trabalho artesanal de pegar o papel, dobrar o papel, colar o papel e montar como se fosse uma estrutura que é uma réplica ideal, próxima do ideal, de uma ponte original, é isso? Na verdade, nós fizemos um pouquinho diferente, porque quando nós estamos no segundo semestre, tem muitas matérias que nós não vimos, resistência de materiais, os esforços mecânicos, então o software também não tínhamos noção quase nada de software, então foi mais difícil para nós. Então tivemos que fazer muita pesquisa aí na biblioteca, livros de estruturas metálicas, de pontes, a resistência material, a melhor forma de dobrar o papel. Então juntamos todas as ideias de todo mundo, colocamos todo mundo junto e procuramos fazer um desenho, mesmo aí na lousa, fomos desenhando, tudo, tirando foto e descobrimos que a melhor forma é em arco de resistência. Então tentamos aproximar o máximo possível aí. O que é um arco de resistência? Mostra no desenho. Essa parte aqui, a melhor forma que você pode alcançar de resistência é em arco. Então nós fizemos essa parte aqui, mais próximo do arco, e para distribuição de cargas, então nós fizemos em triângulo, para poder dividir melhor o peso. Porque o papel ele tem uma grande força com tração, ele resiste bastante à tração, mas a compressão ele não tem muita resistência. Isso. Tá. Então aqui ele faz uma força maior de compressão nessas áreas e aqui uma força maior de tração. Foi o que nós fizemos. Dividimos essa carga aqui nos triângulos que vai exercer a tração para aliviar o peso da compreensão. E a gente tem um vídeo também mostrando aí o pessoal montando essas pontes e enquanto a gente está assistindo, a gente está conversando também com os nossos entrevistados. O professor Fernando, e esse trabalho é tentar fazer uma réplica, um modelo, como se fosse para ser executada na prática? Sim. Tá, como é que se chama mesmo quando se faz isso e é apresentado uma maquete? Uma maquete, é como simulando uma maquete. Fernando, o que o Bruno falou aqui, você viu a explicação dele? Ele não teve essas disciplinas ainda. Tá, foi correr atrás Foi correr atrás. Isso daí, para o curso, é excelente. Um aluno que tem esse conhecimento, pesquisa, já parte, ele consegue falar, se ele catasse, invertesse o sentido desse triângulo, virava, em vez de força e tração, virava compressão, daí não ia resistir a mesma coisa. Para você passar isso para o aluno, é difícil na sala de aula até. Tem muitos alunos, colocar esse conceito, mas eles, pela curiosidade dele, deu uma explicação excelente. Quantos alunos, colegas, Bruno, vocês desenvolveram esse projeto? Nós estamos em cinco alunos, 5 colegas. E aí todo mundo palpitava, todo mundo discutia, todo mundo corria atrás? Na verdade, quando nós vimos que no site da Uniso que tinha esse campeonato, nós fizemos 2 grupos na sala, né? Então nós fizemos 2 projetos, na verdade, que foi o primeiro e o segundo lugar na ponte. A sua sala saiu com o primeiro e o segundo? Primeiro e segundo lugar. Segundo semestre, né? Segundo semestre, tá. Então foi, na verdade, foi todo mundo junto, se ajudando, foi bem legal. E foi aquele junção de ideias, foi bacana. E aí nós temos também, dentro do projeto, um momento em que isso é apresentado e cria-se um evento para análise de que foi o primeiro e segundo lugar. E como é que foi isso? A gente também tem imagens aí desse evento. E com professores que não eram não só da área de engenharia, né? Sim. Como é que foi, professor? Teve 2 pontuações, na verdade. 90% da pontuação foi questão de carga, quanto resiste. E outros 10% só é um aspecto um pouco arquitetônico. Estético. Então, uma estrutura também tem que ser bonita, né? Não dá para ser uma coisa feia. Ponte é uma coisa que, às vezes, é o cartão postal de uma cidade. Então, esses 10% foi um aspecto um pouco estético. Então, foi a coordenadora de engenharia civil, professor coordenador de design e o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos daqui de Sorocaba. Então, foram esses 3 membros da banca, para dar esses 10%, que é o ponto artístico. Mas o grosso mesmo é quanto resiste. Agora eu tenho aqui também na minha bancada aqui, essa ponte maior. Essa aqui é o projeto de outro grupo. É isso? Ou é o mesmo? Não, é o nosso. Esse aqui é o de vocês? Isso, esse é o original. Esse é o original. Isso. E esse tamanho menor? Esse é um protótipo que nós fizemos. Então você sai primeiro com o protótipo e depois apresentam esse original aqui. É isso? Na verdade, nós fizemos 3 pontes.
3. Isso, a primeira aguentou 6 quilos, a segunda 9 e a terceira 12. Aí em cima dessa 12, que seria esse protótipo, nós fomos fazendo os reforços, o que precisava. Tá, agora como é que você fala, aguentou tantos quilos? Vocês colocaram uma carga em cima dela? Isso, colocamos uma carga no meio dela embaixo Tá. e fomos colocando com água dentro, num balde de água, e fomos colocando, que é mais fácil para medir, né? Até a hora que ela dobrou. Até a hora que ela dobrou, caiu. Deixa eu até Pois não, interromper um pouquinho. O que ele falou de água foi os testes que eles fizeram para chegar na ponte. O nosso a gente usou outros pezinhos, que a gente fez pezinhos de areia. Tá? Mas só para falar um pouco, a gente colocou uma madeira aqui. E Nessa base dela? Isso, fez uma base. É como fosse um tablado mesmo, onde um carro, um caminhão passa. E no meio a gente colocou um gancho, né? Colocou um balde daí e colocou sacos de areia. A gente catou, dividiu em vários pesos, né? E foi colocando. Tanto que a ponte dele, ninguém esperava que ia resistir isso. A gente teve que pegar os alimentos que as equipes doaram, né? Para aumentar a carga. Para aumentar a carga. E não tinha balde suficiente, teve que ficar empilhando tudo. E esse resultado, Bruno, quando você chega depois de todo o projeto que você desenvolveu, com o resultado prático, com a avaliação da banca de professores, o que isso representou para você, para o seu grupo? O que vocês comemoram numa situação dessa? Nossa, foi uma alegria para todo mundo, porque nós sacrificamos muitas matérias, foi época de prova para se dedicar a esse projeto, então foi muito uma alegria assim, bem gratificante mesmo, porque nós não esperávamos aguentar tudo isso, né? Nós tínhamos estipulado aí uns 20 quilos, mais ou menos. Quando vimos que foi quase 70 quilos, nós fomos muito... Mesmo que não ganhasse, para nós já era um prêmio chegar no que chegou, né? Esse é o troféu que vocês receberam, né? Ponte de papel, e ele também tem uma característica, né? Muito bonitinho isso aqui, e foi feito numa impressora 3D. Isso. Essa ponte aqui. É um dos nossos patrocinadores, né? Ele trabalha nessa área e cada equipe, primeiro, segundo e terceiro lugar, teve um troféu. Tamanhos daí foram diferentes. E esse é feito é o troféuzinho. Agora, professor, depois disso tudo, pode ser que quem esteja nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo, pode estar perguntando, bom, e para que serve isso? Só uma brincadeira? Ou chega a ponto, por exemplo, de se pensar numa alternativa de construção futura, a hora que você utiliza papelão, cartão, e ele chega a uma resistência de 70 quilos, eu posso imaginar numa casa, eu posso imaginar numa construção alternativa, o uso de material alternativo também, para baratear. Como é que isso se discute depois na prática? A questão da ponte, a geometria dela é que assemelha realmente se fosse a construir uma ponte real. Isso sem sombra de dúvida. Se essa mesma ponte mudar alguma coisa, existisse a 20 quilos, ela não seria a ideal. Essa daí seria mais próxima da ideal. Esse desenho, esses recortes, esses encaixes, esses pontos, é isso que faria ser uma ponte ideal? Sim, porque o carregamento, do jeito que foi distribuído, então, não sei se seria realmente essa executada, mas... Mais próximo disso. Próximo disso. O material, se for usar um material outro tipo, daí tem que estudar a propriedade de cada material. Esse material aqui, papel, como o Bruno já disse, resiste bem à tração, que nem o aço. Aço resiste bem à tração. Concreto não resiste bem à tração. Então essa ponte, desse jeito, feita em concreto, não seria boa. Então, pode ser feito com outros materiais? Sim. Agora tem que ver o quanto que resiste àquela propriedade. Aquele material resiste tanto à tração, tanto como pressão. E dependendo do material, é o quanto vai resistir a sua ponte. Agora, a nível de pesquisa, eu só vou voltar a insistir nessa tese de que eu estou usando papel, aqui cartão, pode-se pensar, não sei se o Bruno, já com seus colegas pensaram nisso, eu poderia fazer, em vez de fazer um painel de drywall, fazer um painel de papel cartão, fazer uma parede de papel cartão, porque eu sei que já tem uma resistência quando eu faço um projeto, um protótipo dessa natureza. Tudo isso pode ser pensado, discutido dentro do curso de engenharia? Com certeza. Eu acho que aqui é para realmente o pessoal pensar, trazer coisas novas. Todo mundo faz coisas novas, né? Para evoluirmos, temos que sempre buscar coisa nova. E já tem várias
equipes assim, de TCC pensando em trabalhar com concreto, colocar aditivo, aproveitar palha de não sei o que, aproveitar pneu, uma coisa que já está bem estudada, e vai fazendo essas variações para surgir coisa nova. Eu acho que tudo é instigar o pessoal a pensar. Isso daí é uma pontinha, né? Eu espero que tenha vários eventos, até já falam sobre esse assunto, até teve a ideia de fazer um campeonato de resistência de concreto. A gente faz corpinhos de prova de concreto e cada equipe tem alguns materiais e pode colocar o que ele quiser, inovador, e ver quanto resiste. Então um colocaria pneu, outro colocaria, sei lá, resto de algum material e fazendo essa brincadeira. Até surgiu essa ideia. Vamos ver o que vai para frente. Agora, Bruno, você percebeu, você constatou, você já começa a visualizar a possibilidade desse novo projeto que o professor está sugerindo, dessas aplicações desse material em outra área, a injeção, em vez do só concreto convencional, aplicar alguma coisa no concreto. Vocês já estão imaginando alguma coisa assim? Sim. Eu sempre eu quero ter uma ideia assim que eu possa inovar alguma coisa em obra. Eu acho super bacana quando os professores falam, eu precisei melhorar o tempo, eu precisei mudar o material, estourou o valor da obra, eu preciso fazer alguma coisa para solucionar o caso com uma outra fonte. Então, eu acho muito bacana essa parte de inovação, de reaproveitamento de materiais. E hoje, acho que para a engenharia, o básico é você conseguir alguma coisa de inovação, alguma coisa renovável, porque os recursos estão se acabando, né? Então, o certo é você sempre pensar num jeito de inovar e reaproveitar aquilo que você tem. Professor, em situações práticas também, os alunos são levados a ver em loco, fazer visita técnica, por exemplo, no caso, eventualmente falando da ponte aqui, mas nas disciplinas que o senhor trabalha, e chegar a ver como é que foi projetado esse trabalho, essa obra real, é estimulado isso para os alunos? O senhor chega a fazer essas visitas técnicas também? Isso depende, tem a variável, às vezes, tamanho da sala, às vezes com 70, 110 alunos, às vezes fica um pouco difícil. Mas o que eu faço, às vezes, é você catar e sair e falar, vamos sair e andar pela faculdade. Que o legal que da Uniso, você consegue ver a estrutura, né? A estrutura é pré-moldada, você começa a falar, olha, aqui apoia aqui, olha essa escada, como ela está. Então, isso daí... O próprio campo serve disso, de estudo. Às vezes você não consegue deslocar, porque sábado é difícil, pessoas trabalham, né? Porque é um pouco complicado, não dá para levar todo mundo. Então, o campo serve para isso. E sempre trabalhar com bastante coisa visual, foto, vídeo, para tentar ilustrar e que é aquilo que você está desenhando na lousa, você mostra uma foto, a pessoa consegue já comparar. Consegue, quando ela vê, ela traz mais para a realidade. De fato, Bruno, fica mais fácil de entender? Fica. Até você, por exemplo, que você falou que trabalhava no setor de suprimentos de materiais, distribuição de material, compra de material, quando você hoje entende mais, quando você fala assim, olha, eu comprei tanta coisa para tal coisa, hoje você vê a aplicação disso? Sim. Quando você trabalha na área, muita coisa você aprende. Tem muita coisa que você não aprende na faculdade, você vai vivenciar no campo, né? Mas aqui na Uniso mesmo, a professora Paula levou nós na obra do Hospital Veterinário que está tendo para acompanhar a colocação dos pilares, concretagem da fundação. Então, eu acho que tem que ter essa... E você passa essa experiência sua, por exemplo, quando o professor comenta alguma coisa de material, olha, tal coisa precisa ser de quando você vai montar. Você fala assim, quando eu trabalhava na compra, eu já vi isso, ou em vez disso a gente já comprou isso, a empresa que eu trabalhava sugeriu para trocar por isso. Sim. Você leva isso para a classe? Sim, porque às vezes surge uma dúvida que você poderia ter usado outro material para fazer outra coisa, poderia ter melhorado aquilo que você fez. Então, é bom ter essa discussão para sempre melhorar. É uma discussão permanente, né, professor Fernando? Hoje a gente vê o reaproveitamento de material, tais das usinas de reciclagem de material. A gente percebe que, de repente, a obra limpa ou a obra mais próxima de evitar desperdício, tudo isso é discutido na sala de aula, com os alunos de engenharia, apresentado alguma coisa, olha, uma construção porca,
que vai, de repente, gerar um custo infinitamente maior. Isso qualquer um de nós, você que está andando na rua, você vê uma caçamba, de repente, e fala assim, olha quanta coisa jogada fora de uma reforminha daquele puxadinho do quintal. Será que isso não poderia ser diminuído? Será que isso não poderia ser repensado? Existe essa preocupação no curso? Existe, eu acho que isso daí são todos os professores, tem matéria mais específica para isso, mas toda aula, toda matéria, acho que eu mesmo tento, vários professores que eu converso tentam falar um pouco isso. Porque a pessoa paga um profissional para aquilo. É para ter o quê? Economia. Sair resistente, tudo perfeito na economia. Quando você começa a trabalhar com uma obra realmente suja, mal dimensionada, não trabalhar com todos os materiais, ou desperdiça aqui, não faz coisa pensada, faz quebra, tudo isso daí é desperdício. Isso daí não é fora tudo que a gente vê e estuda aqui. Totalmente fora. Então sempre é bom você dar esses toques. Ó, pessoal, aqui, pensa naquilo, e você começa a usar algumas coisas da prática. Então sempre focar um pouco na prática, a minha matéria realmente é a conta, você sempre usa alguma coisa da conta e alguma coisa da prática. Então você tenta balancear desse jeito e focar nisso daí. Questão de qualidade de canteiro, qualidade de projeto, porque qualidade de um projeto também pode gerar patologia, desperdício. É interessante que, eu acho que óbvio que eu vou falar aqui, enaltecendo, puxando a brasa para a nossa sardinha, tem que contratar um profissional qualificado, né? Eu fui colocar piso no quintal da minha casa. Aí você chama aquele pedreiro que você viu fazendo na casa do vizinho, ele dimensionou lá e falou que precisava tanto de piso. Eu comprei o piso, final da história. Sobraram 20 metros de piso. Tá? E aí está lá, entulhado na garagem, 20 metros de piso. O que eu faço o que com isso? Ninguém compra, porque é uma quantidade mínima, não dá para fazer nada com aqueles 20 metros. Dinheiro jogado fora e que poderia ter sido acertado, adequado. Se fosse uma quantidade menor, eu poderia ter comprado mais 1 metro, 2 metros para terminar. Economizado. Economizado. Agora está lá o desperdício. Saiu até um estudo essa semana falando que 80% das moradias não tem profissional que assina e se responsabiliza por aquilo. Então só 20%, uma coisa ínfima. Por isso a gente vê tanto problema, patologia ali, rachadura, tal, mas... E risco, né? Porque você está pondo uma obra civil, você está colocando risco de vida até das pessoas. Com certeza. Né? Se você faz um puxadinho, um alicerce e coloca mais um cômodo em cima, não estiver bem estruturado. Risco de vida e também qualidade de vida, né? Não tem insolação, não tem... tem mofo, um monte de coisa que atrapalha a sua vivência lá. Isso tudo é um profissional que resolve. Tudo um profissional. Muito bem. Bruno, muito obrigado pela sua presença, sucesso no seu trabalho, Obrigado. Que agora você consiga terminar o curso aí e já começar a atuar na área com toda a experiência que você tem. Futuro engenheiro de pontes aí. Isso, com certeza, né? Professor Fernando, sucesso também. E assim que o senhor tiver novidades nesse, quem sabe, novo campeonato que venha desenvolver aí com os alunos, convida o programa News Comunidade para a gente estar acompanhando lá e mostrar aqui no nosso... Com certeza. Provavelmente vai ter o segundo, terceiro, quarto. Espero que isso vá, leve outras turmas e seja essa coisa um pouco mais, um desafio, uma coisa prática, fica mais gostoso o curso. Para gostoso a gente aprende mais. Tá certo. Bruno, quem quiser conversar com você, como de praxe no programa, a gente termina disponibilizando um e-mail, um telefone ou um Face. Como é que faz para achar você? Até a pessoa fala assim, olha, eu gostaria, eu também estou com 26 anos de idade, agora eu quero fazer engenharia, isso aqui é legal fazer, eu tenho chance de fazer. Bruno, dá uma dica para mim aí, tá? Como é que faz para a pessoa achar você? Pode mandar um e-mail para brunopup@globo.com. Bruno Pup, lembrando que o Pup com 2 P's. P's. E mudo. brunopup@globo.com. Isso. Professor Fernando, da mesma forma, quem quiser bater um papo com o senhor, falar que quer uma palestra, convidá-lo para conversar sobre engenharia, como é que faz? Mandar um e-mail para fernando.madia@prof.uniso.br ou todo mundo no Facebook agora, né? Fernando Madia. Fernando Madia no Facebook. Tá certo. Obrigado para você e sucesso na atividade. O programa News Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para a nossa página lá no Facebook. Curta lá, Uniso Comunidade. E você pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube, que é o Uniso Comunidade. Agradecemos sua audiência e até o próximo programa. Até lá!